A todos e todas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma edição do Café com Políticas. O Café com Políticas é uma iniciativa do Centro de Gestão e Políticas Públicas, que é coordenado pelo professor Marcelo, que está aqui e está sob a vice-presidência do Sérgio Lazzarini, nosso vice-presidente, que está ali em cima também assistindo esse debate, que não é um debate, é uma conversa, que tem a pretensão de tentar esclarecer essa grande confusão que se transformou nos últimos anos no sistema político brasileiro. Nós convidamos eu vou lhe chamar pelo título mais importante, Kassab, que é prefeito de São Paulo, é absolutamente importante diante de tudo que você fez. Kassab é um PhD nessa história toda. Uma vez eu ouvi que quando o PFL estava mudando de nome para DEM, e foram levar para o velho Antônio Carlos Magalhães, né, a proposta, a mudança de geração, né, então ia lá o Rodrigo Maia no lugar do César Maia, o Bonhouse Filho no lugar da... O ACM olhou aquilo e falou assim, pô, mas se é para chamar garoto, por que não chama aquele de São Paulo que sabe tudo de política? Aquele de São Paulo era garoto na época, né, o Kassab. Então, um PhD em política, conhece esse processo todo, é um cara que vem acompanhando essas mudanças todas. Há alguns anos nós estivemos juntos. Você estava muito influenciado pelaquela mini-reforma que você já apontava que isso significava uma significativa redução de partidos ao longo do tempo. Me lembro que você vislumbrou 2030 para uma conformação desse processo todo. E convidamos também a Maria Cristina Fernandes. Bom, a Maria Cristina é minha fonte, não é? Eu a leio sempre, eu ouço, se eu não ouço no momento que ela entra na CBN, eu ouço o podcast depois, se eu fico 2, 3 dias sem ouvir, eu ouço todos juntos, não é? Maria Cristina ela está aqui na condição de analista, não é exatamente de repórter, não é? Ela é uma observadora muito atenta e, digo, muito sofisticada do processo político brasileiro, não é? Ela tem visões a respeito desse processo todo de transformação, visões críticas que são muito acertadas, muito certeiras ali no que de fato está acontecendo. Bom, com isso, eu vou fazer uma pequena introdução do problema que nós temos, a partir do meu ponto de vista, e aí vocês ficam à vontade para versar a respeito. Olha, eu diria que comparado ao passado, ao presidencialismo de coalizão, né, do passado, aquele primeiro percebido pelo Sérgio Abranches lá em 1988, que não se realizou exatamente daquela forma, e depois estudado por muita gente, onde o executivo tinha o controle do processo e o executivo formava a maioria a partir da distribuição de espaços no governo e também da distribuição de verbas públicas. Isso mudou fortemente a partir de algumas mudanças institucionais importantes e que faziam, a meu ver, no primeiro momento, sentido. Uma remodelação da forma de avaliar e aprovar medidas provisórias, porque antes o governo, né, podia governar por medidas provisórias, se a gente pegar Sarney, se a gente pegar depois da Constituição, evidentemente, Fernando Henrique, enfim, até a regulamentação desse tipo de aprovação, o Executivo tinha uma determinada autonomia que perdeu. Ótimo que tenha perdido, até porque se abusou muito nisso. E também a participação no orçamento. O Executivo usava o orçamento como uma moeda de troca, até uma forma de coerção sobre o Legislativo. Então, quando surgiu a discussão, olha, precisamos mudar, o Legislativo precisa ter mais autonomia, o Legislativo precisa ter as suas prerrogativas, não pode ficar de pires na mão em relação ao Executivo, pareceu uma discussão adequada. Só que acontece que as coisas no Brasil não são exatamente o que pretendem que se seja. Elas se transformam em outra coisa. O que se deu é que você foi tendo mudanças muito profundas e, em alguns sentidos, mudanças deletérias. A primeira delas é que, havendo já obrigação da liberação dessas verbas, os parlamentares tinham esses recursos para fazer políticas com seus municípios garantidos. Ok, tudo bem.
Mas o foco parece ter se voltado quase que exclusivamente aos municípios. Parece ter se perdido a discussão sobre o país. Aqueles tribunos que nós conhecemos no passado, que discutiam, que falavam do país inteiro, pessoas como Mário Covas, Fernando Henrique, Roberto Campos, Delfim Neto, José Genuíno, esses caras desapareceram. E foi se estabelecendo um tipo de parlamentar cada vez mais local e voltado para o local, a tal ponto de eu fazer uma provocação, de dizer, Maria Cristina, que você tem hoje verdadeiros vereadores federais, onde não há uma preocupação mais ampla com questões mais gerais do país. Né? Se perde questões importantes como regulamentação de reformas, como a reforma tributária, para ficar só no exemplo dessa, que é muito importante. Se perde time muito importante em transformações que o Brasil precisa fazer. E, ao mesmo tempo, o Executivo perde iniciativa. O Executivo perde a condição de estabelecer a sua agenda e fazer com que a sua agenda seja levada a termo no Congresso Nacional. Isso é um problema. A gente pode dizer que esse Executivo talvez não consiga politicamente colocar a sua agenda. É uma boa resposta. Mas a verdade também é que não é mais tão simples assim. Isso depende dos interesses do Congresso Nacional, que não me parece, a meu juízo, preocupado com essas questões mais amplas e importantes para o Brasil, da economia, da segurança pública. Né? Veja, nós temos um projeto aí agora com relação à segurança pública que tem sido postergado, tem sido colocado de lado em virtude de outras agendas que, a meu ver, são muito menos importantes. Então, na minha avaliação e de vários colegas cientistas políticos, a gente está vivendo um momento de crise, porque a política e as medidas que precisam ser tomadas, elas não têm fluído como precisam fluir. Claro que eu posso estar errado, claro que pode ser uma observação tola, incompleta minha, mas eu queria saber de vocês se essa observação é mesmo tola ou se ela faz sentido, se esse sistema político tem funcionado com a eficiência, com a fluência que o Brasil precisa, porque, afinal de contas, nós temos muitos problemas que não são resolvidos há muito tempo. Quem quer começar? Não vai falar que eu não sou cavalheiro, hein? Bom, primeiro registrar a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, e em especial por duas pessoas que são especialistas em análise política, o Carlos Mello e a Maria Cristina. Não poderia ter duas pessoas mais adequadas para um tema tão importante que vocês possam nos demandar em relação às expectativas de vocês, e eu acho que os dois estão muito bem escolhidos. E você relembrou a nossa conversa alguns anos atrás. Aconteceu o que eu dizia, felizmente, que a reforma política ela foi feita naquele momento já em 80%, quando proibiu a coligação nas eleições proporcionais, que era uma cláusula de barreira muito mais forte do que a própria cláusula de barreira, porque poucos partidos iam ter condições, ao longo do tempo, de se estruturar nacionalmente, se apresentando com chapas completas nas eleições municipais, para vereador, para prefeito. E ao proibir a coligação, nós iríamos caminhar para a redução do número de partidos. Vejam, na data de hoje, nós tivemos 2 importantes partidos que desapareceram. PP, União Brasil, virou 1, PSDB e Podemos virou 1. E teremos outros ao longo dos próximos anos. Eu imaginava, Carlos, que nós teríamos 8, 9 partidos. Com P maiúsculo, com capilaridade nacional, com lideranças, com representações importantes. Mas hoje a minha avaliação é que a gente está caminhando para no máximo 5 partidos ao longo dos próximos anos. E eu dizia 2030, e é o que vai acontecer. Eu acho que nós acertamos na projeção. E isso é muito positivo, até porque no mundo, no Brasil também, nós não temos mais do que 5 ou 6 tendências ideológicas. E o partido político ele foi feito para representar corporações, lógico, é legítimo, e também tendência ideológica. Nós tínhamos naquela conversa 39 partidos. Hoje temos 22 habilitados, mas de fato, mesmo com presença nacional, uns 11, 12. Com esses 2 aí que a gente reduziu, já estamos caminhando para uns 9. E eu acho que nós vamos continuar reduzindo. Isso é muito positivo para que a gente possa reverter
essa sua análise que é perfeita da péssima qualidade das nossas representações nos legislativos, sejam municipais, estaduais ou no Congresso. E eu discordo de você quando você diz que hoje no Congresso nós temos verdadeiros vereadores. Não, acho que hoje no Congresso nós temos parlamentares que não são vereadores, mas que receberam uma tal autonomia que deixaram de pensar no interesse do país para ter interesses quase que única e exclusivamente voltados para suas reeleições. Hoje, o parlamentar, se você visitar o Congresso, qualquer um de vocês, qualquer conversa que vocês pegarem, 90% delas vai estar falando de emenda. Só se fala nisso. O interesse do deputado, ele virou despachante do prefeito. Tal é o volume de recursos disponibilizado para o parlamentar. E isso está causando uma distorção muito grande no país, porque o governo federal, o orçamento do governo federal, ele existe para resolver as questões de infraestrutura nacional. O orçamento do governo estadual, as questões de infraestrutura relacionadas às responsabilidades do governo do estado. E o município são aquelas emendas paroquiais, não é? O dia a dia da saúde, da educação, a rua, o tapa-buraco, a zeladoria. Esses recursos das emendas parlamentares, que são muito expressivos, me parece que, na média, um deputado federal tem por ano 100 milhões de reais de emenda, na média, e um senador 250 milhões, eles são utilizados com objetivos que deveriam ser atendidos pelo orçamento municipal. Isso faz que 62 bilhões, se eu não me engano, nesse ano são 62 bilhões de reais disponibilizados para as emendas, sejam retirados de projetos importantes para a nossa retaguarda, que é o crescimento da infraestrutura. Saneamento, mobilidade urbana nas grandes cidades, metrô, grandes obras. E isso só vai ser consertado quando a gente der mais um avanço. E falta pouco, viu? Eu sou muito otimista em relação ao médio prazo, não ao curto prazo. Porque em relação ao médio prazo, é só o país continuar de pé que vem uma safra muito boa de políticos aí. Que vocês que são jovens vão poder observar que nos próximos 15, 20 anos vão ter pessoas aí muito bem formadas, muito bem intencionadas, pelo que me parece. Vamos citar aí Eduardo Paes, Ratinho Júnior, prefeito de Florianópolis Topázio, Eduardo Leite, João Campos, Raquel Lira. No PT, o governador do Piauí, Rafael Ponteles, o ministro Camilo, também do Ceará do PT, Antônio Brito na Bahia, Tarcísio aqui em São Paulo. É uma safra aí que vai ficar 20, 30 anos e que eu acho que vai comandar o Brasil se o Brasil estiver de pé até lá. E para que isso seja consolidado, talvez o que muitos estão defendendo, e eu vejo que é uma ideia que está avançando, é uma ideia do ex-ministro, saudoso Delfim Neto. Ele, um dia, conversando com um grupo, falou, olha, o Brasil precisa, o mais rápido possível, implantar o voto distrital misto. Mas qual é o voto distrital misto que ele defende? Defendia, né? Faleceu. É um voto só, não é o modelo alemão. Vamos dar o exemplo aqui em São Paulo para você entender e você vai perceber como isso vai ser importante. E eu acho que vai ser aprovado em algum momento. São Paulo tem 70 deputados federais. Nós dividiremos o estado em 35 distritos, Maria Cristina. Então, na convenção, o partido escolheria 35 candidatos de lista e disputaria a eleição em 35 distritos, um candidato em cada distrito. Então vamos pegar o PSD, vamos dizer que dos 35 distritos a gente ganhou em 5 e perdeu em 30. Mas que nós tenhamos feito 20% dos votos entre os vitoriosos e os derrotados. Esses 20% nos credenciaria a escolher 20% da lista. Então 20% de 35, 7. Qual é a grande vantagem desse modelo? Primeiro, a lista depende da representatividade do partido. Você vincula o êxito na lista ao voto no distrito. Segundo, você vai afastar os outsiders da política, porque ele vai precisar disputar no distrito, e no distrito não adianta, ele vai ter que prestar conta se for eleito, ou vai ter que conquistar o voto, porque no estado como São Paulo, 35 distritos, nós vamos ter uma média de 800 mil eleitores em cada distrito. 800, 900 mil. O relator desse projeto, o deputado Domingos Neto, tem esse levantamento. Pois bem, o partido vai ser obrigado a disputar no distrito, não vai ter aquele cambalacho. Chega, porque o Brasil é a terra dos cambalachos, né? Um partido chega para o outro, você não lança ninguém no distrito de Itaquera? Ou lança um laranja, que eu lanço um laranja aqui, na Zona Sul. Não, porque o derrotado também contribui para a lista.
Mas e os deputados estaduais? Então vamos pegar São Paulo, são 94 deputados estaduais. Você não pode mudar o distrito. Tem que continuar 35 distritos. Então, você pega em cada distrito e elege 2 estaduais. Então, você elege 70 nos distritos. Sobram 24 para a lista. Esse sistema, em algum momento, vai ter que ser implantado. Ele vai qualificar o legislativo porque os distritais vão ser cobrados por seus eleitores, inclusive em relação às suas emendas, porque as emendas, não vamos sonhar, elas vieram para ficar. Vai ser difícil mudar. Vai com o tempo, talvez você congele, o orçamento vai aumentando, não é? Mas enquanto existe, o deputado distrital ele vai ter que mostrar aonde ele está colocando a emenda no seu distrito. O eleitor vai ver qual foi o recurso para aquela obra, se está superfaturado, se não está, se o serviço... Então, vai melhorar a qualidade da fiscalização do eleitor, que ele vai lembrar em quem ele votou, hoje ele nem lembra em quem votou. E isso vai dar qualidade ao deputado parlamentar, que é o distrital. E o da lista... Azar do partido se não qualificar na lista os seus candidatos, não é? Pode eventualmente até se tem um grande líder numa região como Ribeirão Preto, ele é um grande líder. Ele pode disputar no distrito e ser o primeiro da lista. Se ele se eleger no distrito, vai o segundo da lista. Então eu acho que consolidada essa redução de número de partidos, implantando esse modelo, nós vamos, e com essa geração que está chegando de bons políticos, nós vamos poder contar com um sistema mais honesto, mais transparente, legitimado pela proximidade do eleitor com o seu candidato, com o seu eleito. E nós vamos viver dias melhores de políticas públicas, porque vão ser políticas públicas mais voltadas para o interesse público e acompanhadas e fiscalizadas com mais proximidade pelo eleitor. Então, você tem toda a razão em relação à qualidade da nossa representação. O que nós podemos fazer para mudar? Aprovar o voto distrital misto. Vai passar? Eu acho que passa. Porque o próprio político, aquele que faz a boa política, ele tem interesse em evitar que, com o perdão da palavra, não quero falar mal dele, mas que os tiriricas da vida, que vantagem leva num voto distrital misto um partido a apresentar o candidato tiririca? Não vai pôr na lista. Na lista você pode pôr um grande engenheiro, um grande médico, um grande cientista político, um economista, né? E ele pode querer disputar no distrito, tudo bem, e vai ter que prestar conta daquele distrito. Então, o político que faz a política correta, eu acho que ele vai ter interesse em aprovar um projeto como esse. Vai ter, lógico, a rejeição daqueles que são os outsiders, mas eu acho que majoritariamente vai prevalecer aí uma maioria expressiva para aprovar. Então, concordo com a sua observação, discordo que seja um vereador, por de legislação mesmo. Esse deputado hoje ele não tem fiscalização do seu recurso, que hoje tem até essa alcunha de emenda secreta, não é? Mas, sendo secreto ou não, não tem fiscalização. Ele faz o que quer com o dinheiro. É um absurdo. Nem o eleitor consegue fiscalizar. E com o voto distrital misto, isso pode mudar. Estou muito errado, Maria Cristina? Então, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Obrigada ao INSPER, na pessoa do professor Carlos Mello, pelo convite. É um prazer estar aqui na presença, na companhia do prefeito Gilberto Kassab. Uma sorte, porque a gente tem tentado falar com esse homem há muito tempo, então agora eu teria a oportunidade. E eu digo que eu já rejeito... Foi uma armadilha. Eu já rejeito essa coisa de analista, eu estou aqui para entrevistar vocês dois, então, por favor, já vamos trocar aqui. Já vamos trocar aqui os papéis. Eu vou só dizer 2 ou 3 coisinhas para começar a perguntar. Sim, eu acho que essa tua avaliação está perfeita. O presidencialismo de coalizão que a gente conheceu, eu acho que virou um presidencialismo de colisão, né? E o PT tem uma grande participação nisso, porque tudo começou com a judicialização da política lá atrás. No governo Fernando Henrique, o caminho para o acesso ao Ministério Público foi escancarado, e nos governos do PT isso se exacerbou, e aí a gente começou a ter, cada vez que um presidente de PT ia sendo escanteado, isso começou com a ex-presidente Dilma, ia começando a impositividade das emendas. Isso avançou no governo Michel Temer, na época do JF, e alcançou mais um degrauzinho no governo Jair Bolsonaro. Então, essa impositividade das emendas hipertrofiou o legislativo e fez com que o governo, este Lula III, uma vez empossado, se agarrasse no Supremo para se defender deste super Congresso, que hoje tem
estas emendas parlamentares, como o prefeito disse, previsão aí de 62 bilhões esse ano, é uma coisa absolutamente extraordinária. As emendas parlamentares, um fundo eleitoral e partidário também gigantesco. Estava conversando antes daqui com o professor Lazzarini e a gente estava dizendo nós éramos felizes e não sabíamos quando o financiamento de campanha era privado. Por quê? Porque estava ali, ok, tinha Caixa 2, mas era possível, pelo menos, você nortear de onde vinha ali uma grande parte, pelo menos a parte institucionalizada da atuação parlamentar. Hoje, quem são os agentes financeiros que, com perdão, mas que ajudam a lavar dinheiro de uma parte dos parlamentares que não usam as emendas como deveriam? Quais são essas ONGs a quem são destinados esses recursos? A gente não sabe. E não adianta dizer, não, vamos restituir o financiamento privado, porque este que está aí não vai embora. Assim como o dinheiro das emendas não vai embora, este financiamento do Fundo Partidário Eleitoral também não vai morrer se você devolver o financiamento privado. Então, a gente está numa cilada, numa mudança, de fato, desse equilíbrio de poderes do Legislativo, Executivo e do Judiciário, que está empurrando o Executivo, que fraco ante o Congresso, e também empurrado pelo que aconteceu no 8 de janeiro, o Congresso, tanto pela hipertrofia das emendas, quanto pelo abrigo dos golpistas, virou-se contra o Executivo, e aí houve aí uma coisa que é inegável, que é essa aliança do Executivo com o Supremo, que também não é boa para a democracia, né? Também não é boa. Acho que é difícil a gente negar que isso também não vai nos levar a um bom arranjo institucional. Agora, isso que o prefeito... E aí eu já vou entrando no capítulo perguntas, né? Essas reformas no sentido de concentrar os partidos, que esta fragmentação excessiva... Não sei se é o Jairo Nicolau, que deu um indicador de fragmentação partidária que mostra o Brasil como o país de maior fragmentação partidária no mundo. Então, é óbvio que é bem-vindo. Agora, o que eu acho que a gente deve pensar é se isso não trouxe partidos. Eu acho que a concentração de partidos ela é importante para a governabilidade, ela é importante para a gente dar mais, digamos assim, transparência até para o processo legislativo. Mas a gente não deve considerar que os partidos se enfraqueceram com isso. Basta ver esses recursos partidários à disposição. Gente, essa federação partidária que está sendo formalizada hoje, ainda que não seja oficializada, porque ela tem que ser reconhecida pelo TSE, esta federação partidária de União e Progressistas, ela disporá de um fundo eleitoral de quase R$1 bilhão. A gente não pode dizer que os partidos no Brasil são fracos. Então, isso causou uma disfuncionalidade, essa hiperfragmentação, uma disfuncionalidade no sistema partidário brasileiro, mas não no sentido de enfraquecer os partidos. Os partidos nunca foram tão fortes. E aí, já que a gente mencionou esta federação, é uma federação que terá 108 deputados, 14 senadores, 6 governadores, 1.343 prefeitos, se eu não estiver incorreto, e está partindo para cima do PL, que hoje é o maior partido da Câmara. Tem a questão da fragmentação, que é o que o Jairo percebe, que é a quantidade de partidos que você precisa para formar a maioria, né, na Câmara e poder governar. Mas quando se fala de um outro tipo de fragmentação, você como presidente de partido, eu queria que você falasse também sobre isso, que é a fragmentação interna, que é a autonomia que o parlamentar acaba tendo em relação ao próprio partido, porque ele tem as emendas, ele tem os recursos, ele parece não depender mais, né, da formulação de uma doutrina partidária, ou de uma visão partidária, ou de um encaminhamento partidário em relação a políticas nacionais. Foi se criando legendas, e os parlamentares foram, embora haja o Instituto da Fidelidade Partidária, eles foram ganhando autonomia, porque essas legendas foram meio que sendo licenciosas. Olha, tudo bem, você vem para a minha legenda, vota como você quiser, contanto que você traga para mim um quinhão do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Então eu queria que você observasse isso também. Bom, respondendo a vocês,
Primeiro eu queria discordar da Maria Cristina com a frase que ela disse que a gente era feliz e não sabia. O financiamento privado era quase que exclusivamente realizado por fornecedores que davam recurso para as campanhas eleitorais em reciprocidade à obra de serviços que recebiam dos governos, né? E em alguns momentos intermediado por parlamentares ou por partidos. Isso está mais do que provado, então não estou falando nenhuma novidade. Aí veio o financiamento público. O financiamento público, a questão não é o seu valor, porque o que foi desviado dos cofres públicos foi um valor muito maior. É a sua fiscalização. Eu acho que não vamos sonhar que uma eleição não tem custo para o parlamentar. Felizmente, ou para o candidato, as eleições são muito mais baratas, porque as minhas primeiras campanhas, e você lembra disso, Carlos Mello, a Maria Cristina também, tinha show toda noite, Chitãozinho, Chororó, lembra disso? Tinham brindes, né? Tudo era possível, não tinha limite, não tinha fiscalização das contas, o Ministério Público Eleitoral nem existia, não é? Agora as coisas estão bem mais avançadas, então o importante é que vocês podem observar que os grandes escândalos dos últimos 4, 5 anos do mau uso do recurso público, eles estão vinculados aos pequenos e médios partidos. Comprar helicóptero, casa não sei aonde, viagens para quem não tem nenhuma vinculação com o partido. Eu não estou entre aqueles que discordam do financiamento público. Eu acho que ainda está em avaliação, para que a gente possa, daqui a alguns anos, comparar o que foi melhor. Concordo com você em relação às emendas, em relação ao mau uso delas. Não vou nem entrar no campo moral, porque eu não posso aqui fazer nenhuma acusação, mas que elas são equivocadamente direcionadas, não é essa a vocação do recurso da União, né, em relação ao destino que elas estão tendo. Então, eu fico muito tranquilo em afirmar que nós não éramos felizes e estamos aguardando que possam os partidos, os candidatos, utilizar de uma maneira adequada os recursos públicos. Quando você reduz o número de partidos, tem uma grande vantagem. Partido grande não tem dono. Só falta alguém achar que Ulisses Guimarães era dono de um partido, que o Baleia Rossi, que preside um MDB que tem o Renan Calheiros, o Romero Jucá, agora o prefeito de São Paulo, o governador Helder Barbalho, o Renanzinho, o futuro governador do Rio Grande do Sul, o vice-governador, que ele é dono do partido. Ele lidera o partido. E eu posso também afirmar a vocês que no PSD, eu acho que eu tenho o respeito dos companheiros, eu lidero o partido, eu sou ouvido, mas eu não mando no Rodrigo Pacheco, no Eduardo Paes, no Ratinho Júnior, no Paulo Artung, que está se filiando, na Raquel Lira. Então, os grandes partidos, eles têm essa grande vantagem, não é? Eles não têm dono. Se nós tivermos 4 ou 5 grandes partidos, não partidos inchados, partidos com quadros. Tem partidos aqui no Brasil que são inchados, não são grandes, não é? Então, essa federação, esse modelo de federação, na verdade, é um modelo onde 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é meio. Nós vimos como foi o União Brasil, foi o PSL com o DEM. Eram, se eu não me engano, 90 deputados, não sei quantos, elegeu 50 e estava caminhando para eleger 20 e 30. Por essa é a razão da federação. Porque uma coisa é partido, outra coisa é um CNPJ com parlamentares. Então, o PSD não tem nenhuma preocupação em concorrer com esses partidos, ou qualquer que seja, porque nós não vamos abrir mão de nos diferenciarmos. É um partido que procura se identificar no que foi o PSDB lá atrás. Um partido se faz com bons quadros. Bons quadros atraem militância. Não é militância que atrai bons quadros. Então, você pega o Eduardo Paes do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, não é possível que não seja um bom prefeito se foi eleito diretamente pelo voto 4 vezes. Vai ser candidato a governador, imagino eu, e vai trazer consigo um número expressivo de deputados federais eleitos. O PSD é o principal partido do governador Tarcísio, todos sabem. Aliás, foi o único partido, o único grupo político que apoiou o Tarcísio para governador. Então, só falta você imaginar que a gente não vai ter um bom resultado nas eleições do ano que vem em São Paulo. O Ratinho Júnior é um pré-candidato a presidente da República. Não é possível que no Paraná a gente não tenha um número grande de deputados federais eleitos. Eduardo Leite, caso se filie ao partido, será um pré-candidato a presidente da República pelo PSD. Terá um bom resultado no Rio Grande do Sul. O Antônio Brito, Otto Alencar na Bahia, e assim os diversos estados. O Braide, que é um prefeito muito bem avaliado de São Luís, candidato a governador, que deve se eleger. A Raquel Lira, que enfrenta lá uma concorrência forte também de um grande quadro
ela liberal, de centro-direita, ele esquerda, o João Campos, mas é um bom quadro, vai ter um bom resultado. Então, nós estamos fazendo um partido, nós não estamos preocupados com resultados e nem com participação em governo. Senão, nós teríamos participado do governo do João Dória, teríamos apoiado o Rodrigo Garcia. Nada contra o Dória, nem contra o Rodrigo. Mas nós entendíamos naquele momento e acertamos que o melhor para São Paulo era o Tarcísio. Então, ficamos não com governo, não com cargos, não com empregos, ficamos com aquela que a gente julgava o melhor candidato, a melhor proposta para São Paulo. E dessa maneira vamos continuar crescendo se a gente conseguir manter esse padrão, com bons quadros, né? Afastando aqueles que não são bons quadros e ganhando o respeito da opinião pública, dos meios de comunicação, porque todos querem partido com P maiúsculo. Então não nos preocupa não essa questão de federação, ao contrário, nos entusiasma muito porque sempre achei e continuo achando aqui, e o Carlos Melo lembrou, eu lembro dessa conversa com você, já faz mais de 10 anos, quando eu falei, Carlos, nós fizemos uma cláusula de barreira para ter vigência 5, 6 anos depois, e até 2030 vai ser 3%, e se associarmos a isso, a proibição da coligação, nós vamos chegar com 8, 9 partidos. Eu até brinquei com você, eu disse que a gente ia voltar para o modelo do Golbery, 5 partidos. Exato, e você acertou. Vamos voltar para 4 ou 5 partidos. E isso é muito bom para o Brasil, porque grandes partidos não têm donos, grandes partidos é muito mais fácil ter governabilidade do país, grandes partidos nós vamos ter nitidez, partido que é de oposição, partido que é de situação, grandes partidos nós vamos caminhar para daí sim, mais um avanço, proibir a coligação na eleição majoritária, que também precisamos trabalhar para isso, não tem nenhum sentido um partido existir para na eleição apoiar o candidato de outro partido. Então, para que existir? Mas a legislação permite, então, taticamente, às vezes é importante. Nós apoiamos Geraldo Alckmin, o PSD, em 2018, eu não acho que foi incoerência. É uma questão tática. Mas o ideal, e perdemos a eleição e não integramos o governo Bolsonaro. Não é? Tentamos o Rodrigo Pacheco candidato a presidente, estivemos juntos lá no Valor, juntos. Tivemos uma série de visitas do Brasil inteiro. Em um determinado momento, ele entendeu que não deveria ser candidato, nós também, e ficamos sem candidato. Aí ficamos sem candidato. Quem apoiou o Lula está participando do governo, no entendimento, e apoiaram, é legítimo. Não é? Eu não apoiei, eu estou aqui, eu não estou no governo. Eu estou no governo Tarcísio. Então, eu celebro, festejo essa redução, acho que estamos no caminho certo. Ainda estamos correndo o risco de momentos difíceis, porque nós não acabamos essa transição. Momentos difíceis em relação às emendas, momentos difíceis em relação a ainda haver um número grande de partidos, reduzir uma ainda grande, mas a gente já começa a ver a luz no fim do túnel com muita clareza. Deixa eu só aproveitar, porque ele é habilidoso, ele deu a volta, né? numa questão... Falei tudo. Não. Quando você fala o seguinte, não, mas um grande partido, como que eu vou controlar, por exemplo, o Eduardo Rio de Janeiro? Como é que eu vou comandar? Como que eu vou comandar? Mas eu não estou me referindo a esses grandes nomes que são formadores da própria opinião do partido. Eu estou falando do fechamento de questão no Congresso Nacional, da indicação do voto das lideranças, dessa dinâmica. O partido só vai começar a fechar a questão quando tiver 4 ou 5. Taticamente, porque é normal, em especial num partido de centro, que nos grandes debates você tem aqueles que têm uma posição a favor, outros não. Na hora que você fecha a questão, você está abrindo uma janela para que um bom quadro até saia do partido eventualmente. Então, o fechamento de questão é saudável na democracia, é importante, mas não com 22 partidos. Não tem sentido fechar a questão onde nenhum partido consegue ter uma nitidez ideológica perante o eleitor, porque não tem 22 ideologias. Eu defendo o fechamento de questão, mas ainda está na hora dos partidos fecharem questão, salvo uma coisa muito crucial, muito importante, mas hoje ainda não tem condição. Mas nós vamos chegar lá. Com a redução do número de partidos, o fechamento de questão vai ser uma coisa corriqueira. Posso lhe afirmar. Assim como eu lhe falei de 2030, você vai ver que 2030, 2034, com essa redução, se há algo que vai ser normal no país, vai ser as posições partidárias e o parlamento, seja municipal, estadual, federal, atrelados a decisões partidárias. Com muita discussão, com muita democracia interna, mas ainda não amadureceu, mas vai amadurecer, felizmente. Eu queria lhe perguntar, porque o senhor disse que o problema não são esses fundos à disposição dos partidos, o problema é a fiscalização. Você tem que aumentar e tornar a fiscalização mais efetiva. Acontece que as regras da fiscalização são votadas no Congresso, são votadas pelos fiscalizados.
Então, eu não tenho isso agora, mas você pode encomendar um trabalho aqui para os seus alunos. Quantas anistias já houve? Olha, eu posso lhe afirmar que as regras são bem rigorosas. Quantas anistias o Congresso já votou em relação a condenações da Justiça Eleitoral? Esse projeto que está sendo relatado pelo senador Marcelo de Castro é um projeto que tende a afrouxar também as regras de fiscalização. Então, na medida em que o próprio Congresso, que os próprios entes a serem beneficiados pelos recursos partidários, eles fazem as regras da fiscalização, aí fica difícil. Pode ser passada essa percepção, Maria Cristina, mas não é. Hoje, os recursos públicos eles são facilmente acompanhados pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, pela opinião pública, pelos meios de comunicação. Esse projeto relatado pelo senador Marcelo Castro, ele é muito mais um aperfeiçoamento. Pode até, eu não conheço o projeto na sua totalidade, pode ser que tenha uma vírgula ou outra que afrouxe algum ponto ou outro e pode ser corrigido. Mas na sua essência, ele aperfeiçoa muito mais a operação dos partidos. A fiscalização do recurso público, desculpa, é muito fácil. Isso tem sido acompanhado tanto internamente nos partidos, porque deputado A dentro de um partido gasta equivocadamente, isso é apontado, né? Tem fiscalização interna, o recurso é coletivo. Eu volto a dizer, a fiscalização do recurso em relação a partidos políticos e eleitoral, ela ainda está em fase de observação e nós não temos grandes desvios, não. Você me aponte, eu não conheço lá o cara que comprou um helicóptero, foi caçado, perdeu o registro partidário, mas... E a imprensa corretamente dá a essas questões uma dimensão que ela merece. Mas a questão dos recursos públicos é uma questão de fiscalização e ela existe. Tomara que seja cada vez mais rigorosa. Não tem essa preocupação, não. Sinceramente. Deixa eu fazer uma questão aqui. Eu vou na da Maria Cristina. A questão do financiamento privado, do que nós éramos felizes e não sabíamos. Claro, tem os problemas que todos nós sabemos. Mas era possível saber. Então você tinha lá, fulano de tal, contribuiu com 100 milhões para o partido tal, que ganhou a eleição, está lá o processo licitatório que ele ganhou, está ali o benefício que ele teve, certo ou errado, lícito ou não, mas você tem o dado. Meu colega ali atrás, o Sérgio Lazzarini, que é um pesquisador de primeira na época, fazia vários cruzamentos desse tipo de dado, né? Financiou, ganhou isso. Hoje, você está falando, não, tem transparência e tal, mas por que então essa briga toda em torno do orçamento secreto? Por que essa intervenção tão grande do ministro Flávio Dino no sentido de tornar mais transparente esse processo? Você está misturando as coisas. Não. O orçamento secreto, os emendas, o pleno é de acordo. Estou dizendo, o partidário e o eleitoral têm uma transparência. As emendas não têm. Me parece que quando a Maria Cristina pode concordar ou discordar de mim, quando ela diz nós éramos felizes ou não sabíamos, é que com relação a essa parte do orçamento, nós não temos dado nenhum. Concordo. Entendeu? Esse é um absurdo. Parabéns, ministro Flávio Dino. Eu acho que a gente era feliz em não saber em relação às emendas e em relação ao financiamento da política. Mas, enfim, eu aceito que tenhamos aqui uma discordância. Agora, eu estou curiosa para saber essa defesa que o senhor está fazendo do voto distrital misto. É um voto que quebra o PL por completo, né, prefeito? Porque o PL se agigantou com esses 92 deputados porque pegou uns puxadores de voto. O partido como o PL e o PT vão se fortalecer. Eles vão fazer campanha no distrito para votar no 22. Não, você está errada. Na verdade, o Brasil caminha para ter um partido de direita, o PL. Eu vou dar um exemplo. Jundiaí, o ex-prefeito de Jundiaí foi candidato a deputado federal. Qual foi o deputado federal com mais votos em Jundiaí? Foi um deputado federal que nunca pisou em Jundiaí. Mas na hora que você tem... Chama-se Eduardo Bolsonaro. Nunca pisou em Jundiaí. É que ele teve os votos do pai, que era o líder do PL, o ex-presidente Bolsonaro. Sim. Jair Bolsonaro. Com esse sistema, o Jair Bolsonaro vai na televisão e vai fazer campanha, vote no seu distrito, porque todos os candidatos vão ter o número 22. Você está errada. Um partido ideológico como o PL, que será a direita no Brasil,
vai fazer campanha no distrito para votar no candidato da direita, vote no 22. Então, eles vão votar. Só que o distrito vai conhecer em que ele está votando. Então, o Bolsonaro vai ser obrigado a escolher um candidato afinado com a direita, com ele, que o distrito vai conhecer, mas ele vai transferir 20%, 25%, como ele transferiu para o filho dele e teve 1 milhão de votos. Ele vai transferir muito mais votos, porque em cada distrito ele vai transferir. Ele vai fazer a campanha majoritária. Quem vai desenhar os distritos? É o Congresso também? Tem um estudo muito bem feito pelo José Serra, como senador, então está sendo pego carona já nos estudos do Serra, que deixou pronto. E esse projeto, esse estudo, e quem balizou todos os estudos para o Serra foi o Olsen, e será essa divisão, uma divisão extremamente técnica. Mas quem atualiza? Porque a gente está vendo aí. A atualização é fácil, né? Não é fácil, não. O que é que a gente está vendo nas bancadas na Câmara dos Deputados? O Rio de Janeiro está super representado. Não, o Rio Grande do Sul está super representado. Isso aí você está mudando. Então, não, aí ninguém tinha nascido aqui. O que aconteceu no Brasil? Ninguém tinha nascido aqui. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel pega e cria mais 4 estados do Brasil. Acre, é importante que ele saiba o que você está falando. Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. Não existiam como estados e eles teriam que ter no mínimo 8 deputados federais. Então já criou 32 deputados federais. E um estado, qualquer que seja ele, poderia ter no máximo 70 deputados federais. Então São Paulo congelou em 70 deputados federais. Hoje, se nós tivéssemos uma representação correta, como você disse, e eu também gostaria, nós teríamos São Paulo com 105 deputados federais, o Acre com 1, Roraima com 1. Mas segundo e isso quem corrige a Constituição. A região mais subrepresentada hoje no país é o Norte. A mais subrepresentada, segundo os dados do IBGE. Eu não estou inventando. Eu acho que você A mais subrepresentada é o Norte. O estado mais superrepresentado é o Rio de Janeiro, depois vem o Rio Grande do Sul. E para que o Rio de Janeiro não perca cadeiras, o que está em curso aí é aumentar o número de parlamentares da Câmara. Pois é. Sim, então, mas aí, não, desculpa, a questão do distrito... Você está misturando dois assuntos. Não estou não. Os Estados Unidos, um grande problema hoje é o desenho dos distritos, porque o Congresso não deixa que os distritos acompanhem você. Então nós podemos continuar como é hoje. Não é continuar como hoje. A questão é as regras que vão... Eu concordo. E quem definirá os distritos e como os distritos acompanharão a evolução do eleitorado nacional. Vai ser debatido, né, para que seja o mais correto possível a divisão. Lógico, você tem toda a razão, é muito importante o distrito. Mas não é por conta da dificuldade de estabelecer o distrito que nós não vamos... Mas me parece que essas mudanças serão incrementais, né? Quer dizer, é um passo de cada vez para poder... Eu concordo com você. Você tem um grande problema que é um homem, um voto. Você não tem isso no mas isso país. Isso não tem. Mas isso não vai mudar nunca. Para a gente chegar lá... Para mudar... Mas é um grande problema. Para mudar, nós teremos... Porque precisa ter mudança na Constituição, 2/3 de votos. Você precisaria ter o apoio do Norte e Nordeste. A mudança que o Geisel fez foi para que justamente com o Norte e Nordeste tendo esse incremento que eles tiveram, nós não pudéssemos... Aquilo foi uma intervenção, né, para não perder, porque perdeu em 74, para não perder o controle do Congresso para o MDB em 78, então teve a formação desses estados e os senadores biônicos. E não dá para mudar, até hoje não conseguimos mudar. Os estados mais bem representados são os pequenos, Roraima, Rondônia, Amapá, a região norte, só desses 4 estados. Eu posso estar errado, até você me corrige depois, eu te agradeço. Me diz uma coisa, olhando agora para o jogo político nacional, que a gente também vai precisar conversar, senão essa moçada vai falar, mas você não perguntou para ele da disputa eleitoral, tal, como é que se dá, como é que não se dá. 2026 ainda será uma eleição bastante difícil em termos de, novamente a minha avaliação, pode estar certo ou errado, enfim. Eu acho que a gente tem um grande problema no país, no mundo, mas no país também, que é compreender o que está acontecendo no mundo, estruturalmente. Quer dizer, estamos vivendo uma revolução tecnológica, uma mudança de paradigma. Aquela sociedade que nós nascemos não existe mais, mas a sociedade que virá ainda não está posta. É um processo de transição muito difícil. No outro dia eu disse na televisão, isso me deu uma dor de cabeça desgraçada, mas eu gosto desse tipo de dor de cabeça. Eu disse o seguinte: o presidente Lula é um homem de ontem, favorecido pelo fato de que seus adversários são homens da Idade Média, né? Que ficam olhando mais para ontem ainda.
Mas me parece que a dificuldade de compreender esse mundo novo, esse mundo da tecnologia, da inteligência artificial, esse mundo de uma reorganização dos blocos econômicos no mundo todo, uma reorganização política também, a emergência da Ásia, essa mudança nos Estados Unidos, como é que fica o Brasil? Esse debate não se faz no campo da política, prefeito. A discussão hoje é de uma miséria tão grande que compromete o nosso futuro. Não ter um bom diagnóstico do presente impede que a gente possa, pelo menos, vislumbrar sombras do que virá no futuro. Me parece que em 2026 essa discussão também não virá, não? Acho que já vai ser melhor que 4 anos atrás, muito melhor que 8 anos atrás. Vamos aqui fulanizar, né? Nós vamos ter candidaturas hoje mais atreladas a compromissos políticos do que 4 anos atrás, 8 anos atrás. Tudo leva a crer que a esquerda vai para o primeiro turno com um candidato e chega no segundo turno. Esse candidato deverá ser o Lula, e se for o Lula, vai para o segundo turno mesmo. Do outro lado, você tem a centro-direita, que se o Tarcísio for candidato, ele não será, mas se ele for candidato, nenhum partido lançará candidato. Não posso falar por ninguém, mas como suposição minha. Entendo que o Caiado não vai lançar candidatura, o Ratinho não vai lançar, o Zema não vai lançar, a Tereza não vai ser lançada. Aí teremos o candidato da esquerda. O Bolsonaro também? O Bolsonaro deve lançar também alguém pelo PL. O PL não vai deixar de lançar candidato. Mas nós vamos levar para o segundo turno alguém em torno de 15%, porque vai estar muito dividido, né? 5, 6 candidatos. E esse alguém vai ser um forte candidato no segundo turno, o que me leva a dizer que o futuro presidente da República ou será o Lula, vai falar o Lula está fraco, mas o Lula é o Lula, como você mesmo disse. Ou o Tarcísio, se o Tarcísio não sair, quem for para o segundo turno. Hoje eu acho que, não é porque ele é do meu partido não, mas o Ratinho, se o Tarcísio não sair, porque se sair não é candidato, bem posicionado, porque ele vem com o voto do Sul, o Sul já é antipetista, ele sendo do Sul fica favorecido, e com uma entrada boa em São Paulo, se o Tarcísio não for. Então, acredito que ele vai estar aí com chance de no olho mecânico e segundo turno. Mas pode ser o Caiado? Pode. Pode ser o Eduardo Leite? Pode. Pode ser o Zema? Pode. Mas um chute aí, que eu acho que o futuro presidente do Brasil será ou Lula, ou Tarcísio, ou Ratinho. E aí, quando me perguntam como que você vê, eu sempre falo com os olhos, é assim que eu vejo, né? Então é difícil eu te perguntar o que será desse processo. Mas qual é o teu sentimento em relação à discussão política, vislumbrando 2026 e o próximo governo? Não sei se você teve a oportunidade de esmiuçar essa Atlas Intel que saiu ontem. Não, ainda não. O senhor chegou a ver no detalhe, prefeito, que acho que é o melhor analista de pesquisa da política brasileira, pode me corrigir, mas eu estava dando uma olhada lá, eles têm uma tabela. O Lula melhorou um pouquinho a popularidade, mas tem 19 opiniões e políticas públicas e pede a aprovação a essas políticas públicas. Dessas 19, 15 delas são aprovadas, algumas com uma aprovação acachapante, como Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, a retomada da isenção dos 5 mil, do IR. Apenas 4 são reprovadas, que é taxação de PIX, taxação das blusinhas, a opinião do Lula sobre Israel e Hitler. A quarta eu me esqueço, mas... E aí você fica vendo a popularidade do Lula frente à aprovação dessas políticas públicas. Tem um problema aí que ele não consegue captar. O governo dele tem políticas públicas bem avaliadas, apesar de que tem muitas ineficiências, né? Mas tem políticas públicas bem avaliadas, mas o presidente não consegue se beneficiar delas. Há uma rejeição pessoal ao Lula que vem da eleição de 2022, isso já estava presente, e ele conseguiu vencer isso com a frente ampla, e hoje, com essas pesquisas, a gente vê que ele não consegue captar a boa avaliação, nem ele, nem o governo dele, porque o governo também é mal avaliado. Aí, quando você desce para a avaliação das políticas públicas, você tem uma boa avaliação. Então, Carlos, eu prefiro fazer previsão sobre o passado. O que é que a gente vai ter em 2026? Porque você tem realmente um cenário em aberto. Tem um ex-dirigente petista muito influente, o prefeito deve saber de quem eu estou falando, que ele costuma definir a eleição de 2026,
que eu acho uma definição bastante feliz, que ele diz o seguinte: olha, a direita tomou conta da agenda do país já há algum tempo. Não ganhou em 2022 porque o candidato era um desqualificado. Em 2026 não será. Eu tendo a concordar com isso. A máquina do governo, eu acho que vai dar uma grande vantagem ao Lula. A gente nunca deve subestimar o governo, nunca deve subestimar a capacidade de ele conseguir faturar em cima de políticas públicas bem avaliadas. Mas eu acho que esse fôlego que a direita ganhou no Brasil, essa rejeição ao Lula veio para ficar, e eu acho que é um cenário em aberto. Acho que é um cenário completamente em aberto. Eu não chegaria a dizer nem que o Lula é favorito, eu acho que é um cenário em aberto. E eu aproveito para perguntar, se você me permite, essa federação, o senhor acha que ela veio para ser o principal sustentáculo da candidatura Tarcísio em 2026 à presidência? Não, o que vai levar o Tarcísio ser ou não ser candidato são circunstâncias alheias ao campo partidário. A avaliação dele é muito mais vinculada ao trabalho que ele faz em São Paulo, aos resultados, à importância dele continuar esse trabalho. Não tem nenhuma vinculação com sustentação partidária, até porque todos os partidos da centro-direita, num segundo turno, qualquer que seja o candidato, não vai apoiar o Lula, vai apoiar o candidato. Então, todos os partidos terão importância, e nenhum terá importância, porque não dá para imaginar que o meu partido, o PSD, não vai apoiar o Ratinho, não vai apoiar o Caiado, não vai apoiar o Zema, não vai apoiar o Tarcísio, não vai apoiar o Eduardo Leite. Da mesma maneira, o Ciro Nogueira, não vejo ele apoiando o Lula no segundo turno. Então, e é uma eleição de segundo turno, não é uma eleição de primeiro turno. Não vejo essa importância de nenhum partido, inclusive do PSD, que é o meu partido. Vou fazer uma consideração aqui. Quando eu penso em forças políticas, na política brasileira hoje, eu penso em duas grandes forças: o antipetismo e o antibolsonarismo. Essas são estruturantes do jogo. Depois o bolsonarismo e o petismo. Talvez essa situação em que o governo e o presidente Lula se encontram é porque o que está colocado nesse momento não é o bolsonarismo, é o petismo. E talvez o candidato, o candidato que se colocar contra o petismo, sem o ônus do bolsonarismo, ele tenha nítida vantagem. Agora, se for para a eleição carregando o ônus do bolsonarismo, aí vai ser mano a mano, vai ser o petismo contra o antipetismo contra o Só uma observação, é o que aconteceu exatamente na eleição, não, ao contrário, de concordando, na eleição da cidade de São Paulo. Tanto o Tarcísio quanto nós resistimos muito em deixar a direita do campo da política apoiar um candidato, não é? Mas surgiu o candidato à direita, o Marçal, surgiu da esquerda o Boulos. Nós entendíamos que o Ricardo poderia, por ser prefeito, representar o centro, e ele acabou vencendo a direita e a esquerda. Ele deu uma grande sorte porque o Bolsonaro vacilou também no apoio. Mas o senhor acredita que hoje um candidato desse campo da centro-direita consegue bater o Lula sem o apoio do Bolsonaro? Não, mas não tem como o Bolsonaro não apoiar um candidato que vai ter do outro lado o Lula. Então, o Ricardo Nunes, ele teve o apoio do Bolsonaro. Ele foi pedir o apoio do Bolsonaro. Não, mas não Talvez ele não tivesse ganhado se ele não tivesse tido apoio. Não, mas não tinha como ele não ter apoio. Jamais o Bolsonaro ia apoiar o Boulos. Pois é. Então Ele era... Não é bem... Mas, não. O centro na cidade de São Paulo, ele não se dividiu. Se fosse um candidato de direita no segundo turno, o centro se dividiria. Que na cidade de São Paulo, em especial a juventude, entre direita e esquerda, eu tenho pesquisas qualitativas, em especial os universitários. No segundo turno, metade ficaria com a direita e metade com a esquerda. Quando o candidato é do centro, ficam todos com o centro. Mas é um candidato que não pode falar mal do bolsonarismo, porque senão ele não tem como angariar os votos do bolsonarismo. Só falta ele falar mal do Bolsonaro, sendo o Boulos o adversário. Mas assim, não é um candidato anti-Bolsonaro. Não pode ser um candidato anti-Bolsonaro, porque senão não pega os votos dele. Mas o Ratinho não é? O Tarcísio não é? O Caiado não é? Mas também não pode se abraçar ele. Sim, mas nenhum desses. Tanto é que todos eles tiveram o Bolsonaro como adversário. Deixa eu fazer aqui uma especulação em relação à eleição de 2024. Você vai ver o quanto que é importante o seu comentário a propósito disso. Quando se olha para os resultados de 2024, Cristina,
É interessante quando você vê o campo não petista, a direita, a centro-direita, teve algo curioso. O Bolsonaro, que a princípio era a referência, ele perde o protagonismo naquela eleição. E saem dali, no meu entender, 4 grupos. A direita bolsonarista, mais radical. Uma direita que eu vou chamar de ANCAP, não é? Essa moçada que se enfeitiçou com essa reorganização do mindset, enfim, essa coisa toda do Marçal, que naturalmente estaria com o Bolsonaro, mas encontrou o Marçal um escape ali, mas demarcam diferenças. Um outro campo, que é o velho patrimonialismo, o centrão, mas o que eu acho interessante é que eu vejo que dali há uma tentativa de um PSD revisitado, PSD do passado, que é o chamado Partido das Raposas, né? Estou falando do passado, né? Virei raposa. O PSD que surge por inspiração do Getúlio, que cria também o PTB, mas que tinha o Juscelino, que tinha o Benedito Valadares, que tinha o Tancredo Neves, que tinha o próprio Ulisses, enfim, que fazia um meio de campo nesse conflito entre o DN e PTB. Isso te inspira de alguma forma ou não? Sim, muito. Você sabe que quem tem uma avaliação igual à sua é um jornalista que vale a pena aí, vocês que gostam de acompanhar a política, né? E que devem acompanhar os jornalistas como a Maria Cristina, também o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, outro dia almoçando comigo, ele fez essa avaliação. Ele falou, olha, é uma coincidência, mas era a mesma sigla, o PSD. E, na verdade, o que caracteriza o nosso partido hoje, primeiro é a ausência de preconceito de conversar com a esquerda ou com a direita. Na hora que você tem essa ausência de preconceito, você tem uma facilidade de diálogo. Na hora que tem uma facilidade de diálogo e credibilidade para ter um diálogo levado a sério, fica mais fácil avançar, né? Então, eu acho que essa tem sido sim a razão do PSD de revisitar. No caso aí, o PSD antigo é mera coincidência. No caso do PSDB, quase todos nós que estamos no PSD convivemos com o nascimento do PSDB, entendemos que foi um nascimento correto e se perdeu ao longo do tempo. Então, o que está ocasionando o fortalecimento do partido, haja vista o próprio resultado das eleições, não é? Com o número de prefeitos que continua crescendo, porque os prefeitos, muitos estavam vinculados a outra legenda, porque não tinham prazo de filiar, e estão se filiando ao partido e sem nenhuma, isso no Brasil inteiro, sem nenhum favorecimento, aquela política velha de toma lá da cá, venha para cá. Tanto é que no próprio estado de São Paulo o resultado foi expressivo. Tinha aquelas denúncias bobas de que o partido está crescendo porque está beneficiando com recursos. Eu posso afirmar para vocês que o governo Tarcísio é republicano. Quem coordena o atendimento dos prefeitos é um rapaz, Carlos Takahashi, que não pergunta partido, não pergunta idade, não pergunta religião, e isso faz com que a gente seja respeitado, e o governo também, o governador também, e todo esse comportamento, e na maior parte dos estados acontece, tem nos proporcionado esse crescimento. Mas quando eu falo de partido das raposas lá do PSD, é interessante, né, que esse atual PSD tenha você, o Eduardo Paes, o Otto Alencar, não é? Antônio Brito. Mas será um centro articulador, né, mediador desses conflitos? Ou se deixará aí pelo velho centro fisiológico patrimonialista? Carlos Melo, acho que a gente já tem alguns anos, né? Tudo é estatístico, né? Até agora fica claro que, sem aqui criticar ninguém, porque cada partido sabe o que faz, mas que nós estamos nos diferenciando para que sejamos identificados como um centro ideológico, não um centro fisiológico. Cristina? Ele conta um segredo aqui que a gente não vai contar para ninguém. Eu tenho certeza que não vai vazar nada. Não vai vazar nada. Fechado. 2026, se o senhor pudesse ter uma bola de cristal, assim, o que eu quero fazer em 2026? O senhor seria candidato ao governo do estado de São Paulo, com o apoio do governador Tarcísio, e ele seria candidato a presidente, o senhor seria o candidato a vice, numa disputa pela reeleição. O que o senhor deseja para 2026, se lhe fosse dada assim, uma carta branca para desenhar seu futuro? Maria Cristina, se coloca no meu lugar. Eu não tenho nenhuma tradição, minha família, em política. Eu tive o privilégio, meus pais não eram ricos,
mas estudei em boas escolas, fiz engenharia e economia na USP e acabei ingressando na vida pública. E já fui todos os lugares que eu ocupei e tive uma responsabilidade, eu saí bem avaliado. Como vereador, na maior cidade do país, como deputado estadual, 2 vezes deputado federal, prefeito 2 vezes de São Paulo. Então eu disputo eleições, venci eleições, perdi eleições. No Executivo fui secretário municipal de planejamento, secretário estadual hoje, fui ministro de 3 pastas, cidades, ciência, tecnologia e comunicações. E hoje, o que me agrada muito, eu sou muito bem recebido em qualquer canto do país, como alguém que faz política com seriedade. Eu entro em qualquer aeroporto, em qualquer restaurante, em qualquer clube, circulo nas ruas, não tenho segurança. Depois de tudo que eu fui na vida, isso aí não há preço que pague. Eu estou num projeto do governador Tarcísio, eu não escondo isso de ninguém. O PT sabe disso, o PL sabe disso, União Brasil sabe disso, o meu partido sabe disso, do qual eu sou presidente. Então é evidente que a minha decisão, primeiro disputar a eleição, sempre gostei de disputar, mas não tenho nenhuma obstinação. Eu acho que hoje o Brasil tem essa safra boa de políticos, o Tarcísio está à frente realmente, por ter tido a oportunidade de governar São Paulo, ele está à frente. Uma pessoa que é um bom governador de São Paulo pode ser um bom presidente da República. E o projeto que ele apontar, eu estarei. Então, ele como governador muito bem avaliado em São Paulo, vai apontar aqui em São Paulo qual é o caminho, ele ou não ele. Vai apontar a chapa. É evidente que o meu partido irá integrar essa coligação. E qualquer que seja o caminho que ele apontar, eu vou estar do lado. Você vai perguntar, se ele escolher, eu aceito, mas não é que ele aceita o demagogo aqui, não. Eu não estou chegando nele e falando, Tarcísio, estou com você desde que... Não, ele já sabe que nós estaremos com ele. Ele não precisa me consultar nem o PSD. Nós vamos estar com ele, a gente confia nele, como confiamos já 4 anos atrás. Então, eu não tenho nenhuma obstinação por nenhum projeto. Até gostaria de disputar a eleição, mas também gostaria de ser importante no projeto dele, não disputando a eleição. Acho que o destino aí nos próximos meses vai definir. Como eu disse a vocês, é um PhD em política. Né? Bom, eu quero agradecer imensamente a você, Maria Cristina, pela presença. Espero que você possa vir em outras ocasiões. Você é importantíssima no debate político nacional. Como eu disse, eu te acompanho. Se eu falar mais, vai virar aqui uma coisa de fã. Então, né, ficamos por aqui. Prefeito Kassab, bom, não é a primeira vez que o senhor vem no INSPER, Maria Cristina também não, mas a escola está aberta, né, para sempre que estiver disposto a falar de política, porque a nossa determinação aqui não é falar muito de política, mas é falar sempre de política, não é? Porque a gente nunca vai esgotar o assunto, ele sempre vai estar presente, então a gente precisa conversar sempre, e esse é o objetivo do Café com Política e das iniciativas que a gente faz no campo da política aqui no INSPER. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua disposição. Sei que a sua agenda é uma agenda complicadíssima. E você também, Maria Cristina, que eu te vejo em todos os lugares, fazendo coisas ao mesmo tempo e também teve disposição para vir para cá. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a presença de todos e já indicar que daqui a algumas semanas teremos outro, porque essa é a nossa determinação, falar de política sempre. Muito obrigado, uma salva de palmas dos nossos convidados.